Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de física. Hoje, dia 5 de outubro de 2020, né? A gente vai para a aula de número 5, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula, né? Fazendo o cabeçalho, certo? Aula de número 5. Coloque o seu nome completo, a série, que é terceiro ano. Se for turma A, B, C ou D, marque o X na turma que for a sua, né? O período vai do 5/10 aos 16/10, certo? Quem for imprimir a tarefa, antes de imprimir, faça a alteração aqui no cabeçalho, né? Põe o seu nome, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a força magnética, ok? Então, na aula passada a gente falou sobre o campo magnético. Hoje a gente fala um pouquinho sobre a força magnética, bom? Então, a força magnética é o resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. Ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, surge em corpos eletricamente carregados e que se encontram em movimento em relação a algum campo magnético exterior. Essa força é sempre perpendicular aos vetores da velocidade do corpo e do campo magnético. Então, a gente falando aí sobre força magnética, certo? A gente vai sempre lembrar que se você tem um campo, certo? E esse campo, ele está orientado, por exemplo, de baixo para cima, meu campo magnético, a força magnética, ela sempre vai estar orientada na perpendicular, certo? O que isso significa? Que elas formam entre si aqui um ângulo de 90 graus, certo? E a velocidade da partícula também, ela vai estar no mesmo sentido que a força magnética, certo? Formando também 90 graus com o campo, ok? A força, quando você pega um ímã e outro ímã, e você tenta chegar um perto do outro, há uma interação entre os campos e eles vão se repudiar ou se atrair com uma determinada força, certo? Essa força, ela é calculada e a gente vai ver isso então aí na matéria a seguir, tá bom? Pode existir força de atração e força de repulsão. Força de atração quando empurra um corpo contra o outro, né? Força de atração quando um corpo puxa o outro. Ele está aqui, o campo, e uma partícula carregada, e a partícula vai em direção ao campo, né? Então, isso é força de atração. E força de repulsão, tem aqui o campo, né? A partícula carregada, em vez dela ser atraída, ela é repudiada, ela é empurrada para longe desse campo, certo? A gente vai ver primeiramente aí força magnética sobre partículas carregadas, certo? Para corpos de dimensões desprezíveis, utilizamos a seguinte equação para calcular a força magnética. A força é a carga da partícula vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo em que essa partícula foi inserida, certo? Então, F é igual a Q vezes V vezes B vezes seno de θ, onde F é força magnética, Q é a carga da partícula, V é a velocidade da partícula, B é o campo magnético e seno é o ângulo aqui, ó, entre eles, certo? Para que as forças sejam medidas em Newton, a carga Qzinho do corpo, ou seja, a carga em excesso ou em falta, ela deve ser dada em Coulomb, tá bom? A velocidade da partícula em relação ao campo deve ser dada em metros por segundo. E o ângulo formado entre a velocidade e o campo, em Tesla, deve ser dado em graus. Observe a figura para entender melhor essa relação. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês lá naquele desenho anterior, certo? Nós temos um campo, né? Esse campo está direcionado de baixo para cima, né?
Aqui, perpendicular a ele, nós vamos ter a força, certo? Formando aqui ângulos de 90 graus, ok? E também perpendicular a ele, nós vamos ter a velocidade, certo? Formando um ângulo de 90 graus, ou, dependendo da situação, um ângulo θ, ok? Mas o campo e a força, certo? Sempre vão ter um ângulo de 90 graus entre eles. Para a velocidade, esse ângulo pode variar, certo? A partícula pode ir numa velocidade que não é perpendicular ao campo. Bom, na figura acima, temos duas partículas carregadas em vermelho, deslocando-se com velocidade v em uma região onde o campo magnético é constante vertical para cima. O sentido da força magnética depende da regra da mão direita. Além disso, se ela estiver saindo do plano do papel, nós usamos um círculo com um ponto no centro. Se ela estiver entrando no plano, nós usamos um círculo com um X no centro. Já falei isso para vocês também, né? Quando está saindo, é um círculo com um ponto. Quando está entrando, é um círculo com um X, né? Saída, entrada, certo? E para a gente identificar o sentido da força, a gente vai usar a regra da mão direita, certo? Que é essa regra aqui, ó. Para cima, o seu dedo polegar, né, a direção da força magnética. O seu dedo indicador, né, a direção do campo magnético. E o seu dedo médio aqui vai ser a direção da velocidade. Então, nós vamos ter esse desenho aqui, certo? A sua mão nessa posição, ok? Polegar, força magnética. Indicador, campo magnético. E o dedo médio, a velocidade da carga, certo? O sentido das três. Se o campo estiver de baixo para cima, né, o campo vai estar nesse sentido aqui e a velocidade vai estar nesse sentido aqui, certo? Isso se chama regra da mão direita. Bom, a regra da mão direita fala o seguinte: aponte o dedo indicador no sentido do campo magnético. O dedo médio deve apontar na direção e na velocidade da partícula, e o dedão deve apontar em direção ao sentido da força magnética. Então, você fazendo essa posição com o seu dedo, pondo esse aqui em relação à força, certo? Os outros dois já vão organizar de maneira certa, tá bom? É importante perceber que essas três grandezas serão perpendiculares. Portanto, se o ângulo formado no vetor velocidade e o campo magnético for de 0 grau, ou seja, caso eles sejam paralelos entre si, não haverá o surgimento da força magnética. Então, quando o ângulo é de 0 grau, certo? Se esse campo e essa velocidade eles estiverem paralelos um com o outro, formando um ângulo de 0 grau, não vai haver força, tá bom? A força vai ser nula. Da mesma forma, a maior intensidade da força magnética surge quando o campo for de 90 graus e o seno, então, for o valor máximo, valendo 1, certo? A maior força magnética vai ser quando a velocidade aqui e o campo eles estiverem aqui formando um ângulo de 90 graus. Olha na minha mão, certo? Ó, tem esse desenho. Força, campo, velocidade. Olhando na minha mão aqui, ó, aqui está formando um ângulo de 90 graus, certo? Se aqui tem um ângulo de 90 graus, então é a maior força magnética que existe,
porque o seno de 90 vale 1, certo? Se a carga da partícula for negativa, basta inverter o sentido do dedão, certo? Utilize a regra da mesma forma e no final inverta. E o dedão aponta para cima, a força magnética aponta para baixo e vice-versa, ok? Caso tiver, então, sinal negativo, você apenas pensa no contrário, né? Se esse é o sentido negativo, então eu consideraria para baixo, esse dedo para cá e esse dedo para cá, assim na frente, certo? A força magnética sobre condutores retilíneos. Imagina um fio, né, um condutor retilíneo, como que é a força? Se um fio condutor retilíneo, assim como um fio, estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica em uma região onde há um campo magnético externo, ele sofrerá a ação de uma força magnética. Podemos calcular a intensidade dessa força utilizando a equação a seguir. Então, nós vamos ter essa equação, ó. Força é igual ao campo. A força vai ser o campo vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo formado, certo? Onde o B é o valor da intensidade do campo em Tesla, o I é a corrente elétrica em amperes e o L é o comprimento em metros, certo? O ângulo, nesse caso, é formado entre o campo magnético e o comprimento do fio, por isso ele deve ser retilíneo. Caso contrário, teríamos de calcular a força magnética sobre o trecho do fio que apresenta um ângulo diferente. Na figura a seguir, nós temos um fio percorrido por uma corrente elétrica e em uma região do campo magnético, apontando para fora do papel. Observe o sentido da força magnética em cada parte desse fio. Então, tem um desenhozinho para vocês aqui, ó. Certo? Imagine um fio, né? Nesse fio aqui, está sendo percorrido por uma corrente I, certo? Tenho aqui a corrente, né? Lembra da regra da mão direita para a corrente, ó? Apontando o dedão no sentido da corrente, né? Esse campo aqui, ele está saindo, está vindo para cá, certo? Então, por isso as bolinhas com pontinho, né? Campos de saída, certo? E a força seria perpendicular. Se o fio está na horizontal, a força está na vertical. Se o fio está na vertical, a força está na horizontal, certo? A força magnética, ela é sempre perpendicular à velocidade da partícula carregada a um campo magnético simultaneamente. Como a força magnética faz um ângulo de 90 graus com a velocidade da partícula, a velocidade não se altera, somente o sentido e a direção. A força magnética não realizará trabalho, certo? Se o ângulo entre a velocidade e o campo for de zero, não haverá força magnética. Já falamos sobre isso ali para trás, ok? Temos aí, então, alguns exemplos. Ó. Suponha que uma carga de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla. Sendo de 60 graus o ângulo formado entre a velocidade e o campo, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade de 5 vezes 10 elevado ao cubo metros por segundo. Então, a carga elétrica é de 4 microcoulombs, é 4 vezes 10 a menos 6, certo? O campo magnético é de 8 Tesla, então 8 Tesla, o B, né? O ângulo é 60 graus, certo? Então, a gente sabe que seno de 60 graus é 0,86. Estudaram isso no 9º ano e estudaram isso no ano passado, no 2º ano, certo? Ele quer que você determine a força, então o F, e ele disse que a velocidade do lançamento foi de 5 vezes 10 elevado a terceira metros por segundo. Então, nós temos na fórmula que a força é a carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno de θ. Sendo que esse θ aqui vai ser 60 graus,
né? Então, a força vai ser a carga 4 vezes 10 a menos 6, que é 4 microcoulombs, né? A velocidade 5 vezes 10 ao cubo, o campo 8, vezes seno de 60. Então, a força vai ser 4 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10 terceira, vezes 8, vezes 0,86. Multiplicando 4 vezes 5 vezes 8 vezes 0,86, isso dá 137,6. Multiplicando 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3, dá 10 elevado a menos 6 mais 3, certo? Que vai dar 10 a menos 3, certo? Então, ficou que a força é 137,6 vezes 10 a menos 3. Observe que 137 é acima de 10, então eu posso andar 2 casas para trás. Tirando 2 casas para trás, eu somo 2 aqui. Então, ficaria 1,376 vezes 10. Menos 3 com mais 2 é menos 1. Então, 1,376 vezes 10 é menos 1. Se eu quiser arredondar, 37 está próximo de 40. Então, eu poderia falar 1,4 vezes 10 a menos 1 newton. Certo? Então, essa é a força magnética apresentada aí. Tá bom? O exemplo 2 fala assim: um condutor retilíneo de comprimento meio metro é percorrido por uma corrente de 4 amperes. O condutor está totalmente imerso num campo magnético de intensidade 10 elevado a menos 3 Tesla, formando com a direção do campo um ângulo de 30 graus. A intensidade da força que atua sobre o condutor é de... Então, agora a gente está falando já sobre um fio, né, gente? Então, se a gente está falando sobre um fio, ele me disse que o comprimento do fio é meio metro, ele me disse que a corrente tem intensidade de 4 amperes, então o I é 4 amperes, e ele disse que o campo magnético tem intensidade de 10 a menos 3, certo? E que o ângulo formado entre eles é de 30 graus. Então, lembra que seno de 30 graus é 0,5. E mais uma vez está pedindo a força, né? Eu sei, nesse caso de fio, que a força é o campo vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes seno de θ. No caso, seno de 30 graus. Então, a força vai ser o campo magnético 10 a menos 3, a corrente 4, o comprimento do fio 0,5, vezes seno de 30 graus. Multiplicando isso aí, então, nós temos 10 a menos 3 vezes 4,0 vezes 0,5, seno de 30 graus é 0,5 também. Multiplicando isso então, gente, 4 vezes meio dá 2, 2 vezes meio dá 1, vezes 10 a menos 3. Não tem outra potência, então apenas repito, né? Lembrando que a potência 10 a menos 3 significa M minúsculo, de mili. Então, eu falaria que a força é de 1 milinewton, 1 milésimo de newton, certo? O exemplo 3 fala o seguinte: imagine que 0,12 newton seja a força que atua sobre uma carga elétrica com uma carga de 6 microcoulombs e lançada numa região do campo magnético de 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre V e B seja de 30 graus. Então, 0,12 é a força. Então, a força é de 0,12 newtons, né? A carga elétrica é de 6 microcoulombs. 6 microcoulombs é 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. O campo magnético é de 5 Tesla. Ele quer que você determine a velocidade e o ângulo é de 30. Lembrando que seno de 30 é 0,5. Jogando na primeira fórmula lá, força é carga vezes velocidade vezes campo vezes seno de 30, certo? A força é 0,12. A carga é 6 vezes 10 a menos 6. A velocidade eu não tenho, o campo é 5, e seno de θ seria seno de 30, que eu substituí e dá 0,5, certo? 0,12 eu vou manter. À minha direita da igualdade, eu vou multiplicar
6 vezes 5 vezes 0,5, que vai dar 15. E vou repetir o 10 a menos 6 vezes V, certo? Então, ficou aí para mim que 0,12 é igual a 15 vezes 10 a menos 6, V, certo? Esse 15 vezes 10 a menos 6 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, vai ficar 0,12 dividido por 15 vezes 10 a menos 6, que é igual a V, né? Se você resolver essa conta, 0,12 dividido por 15 vezes 10 a menos 6, você vai achar 0,08, certo? E o 10 a menos 6, ele vai passar aqui para cima, ele vem 10 a sexta positivo, certo? Professor, de onde você tirou isso? Ó, 0,12 dividido por 15 dá 0,8, certo? Quando eu falo 0,12, eu estou considerando que isso está multiplicado por 10 elevado a zero, certo? Que é 1. Dividido por 10 a menos 6. Divisão de base de 10 conserva a base de 10 e subtrai os expoentes. Então, ficaria 0 menos 6, que daria mais 6, certo? Então, por isso, 10 a sexta, ok? Aqui, o número está muito abaixo de entre 1 e 9, entre 1 e 10. Então, eu vou andar 3 casas para a direita, certo? Para andar 3 casas para a direita, eu tenho que vir aqui na potência e tirar as 3 casas que eu andei. Então, andando 1, 2, 3, ficaria 8 vezes 10, 6 menos 3, 3. 8 vezes 10 ao cubo, que é o mesmo que 8.000 metros por segundo. Uma velocidade muito rápida, certo? E depois disso aí, nós temos alguns exercícios aí para vocês fazerem. Tem 6, 7, 8, 9, 10 exercícios. Lembrando que nessa quinzena, o exercício que vai para o nosso portfólio será o exercício de número 9, tá bom? Então, a questão de número 9 foi a questão escolhida para o portfólio. Vai fazer no caderno e no portfólio. Depois que você fizer isso, você vai entrar lá no nosso link e vai fazer a devolutiva do portfólio, para que os seus dados sejam validados, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Boas tarefas aí para vocês. Tenham todos uma boa semana e qualquer dúvida me procure no PV, tá bom? Fiquem todos com Deus.